Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãs e irmãos, iniciamos a celebração da Semana Maior neste domingo de Ramos, em que revivemos a entrada de Jesus em Jerusalém para completar a missão que ele havia recebido do Pai. Enquanto as pessoas estendiam seus mantos no chão e os anavam com ramos, seu coração estava amargo, porque sabia que caminhava para os dias de sua paixão. Jerusalém não recebeu Jesus. É importante que essa celebração signifique receber Deus em nosso coração. Deixemos Deus entrar em nossas vidas, preparando-nos para essa Santa Missa com humildade. Reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo.
O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti e nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-me igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, o nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que lhes pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja.
Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo, Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o. Pilatos perguntou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve o rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. O que ali passavam insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destrói o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Pelas 3 horas da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebedou uma esponja em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado e disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos em Jesus Cristo. Ontem, conversando por telefone com uma pessoa amiga, ao comentar a pandemia, ela dizia, e com razão, que a pandemia não é um castigo que Deus envia à humanidade. E com muita sabedoria ela dizia que a pandemia pode
acordar o povo para ver que a vida sem Deus não tem sentido. As pessoas têm tempo para tudo, ocupam o tempo da própria vida em tantas coisas, algumas úteis, outras inúteis e fúteis, empurram o tempo, por assim dizer, e não tem espaço para crescer no amor de Deus ao longo do tempo de sua vida. Aqui na nossa região, em Minas, quando os agricultores pegam um terreno novo que teve árvores plantadas, eles fazem aquilo que nós chamamos a destoca. 2 grandes tratores poderosos, a uma certa distância, lado a lado, um do outro, mas com uma grande corrente forte, aquelas correntes que sustentam os navios no porto. E aquela corrente forte, ela vai sendo colocada sobre o chão e os tratores arrastam aquela corrente. E ela arranca todos os tocos de árvores que ainda estão no chão e que ficam depois deitados com suas raízes ao tempo e são depois removidos para fora da área em que será feito o plantio. É a destoca. Essa pandemia está sendo uma destoca na humanidade. Ela passa como esses 2 tratores e leva o velho, o homem maduro, leva o jovem e leva a criança. Mata uma celebridade e mata a pessoa simples. Mata o rico e mata o pobre. Mata o professor e mata o aluno. Mata o patrão e o operário. Mata o bispo, o padre, o pastor e o fiel. Mata a autoridade e mata o súdito. Mata o justo e mata o injusto. E não escolhe o tempo da vida de cada um. Em Belo Horizonte, recentemente, uma jovem que havia já entregue sua tese de doutorado, com a tese já na mão dos professores, foi levada pela Covid-19. Ela desconhece rosto, desconhece idade, desconhece posição. Essa pandemia nos ensina que tudo é passageiro em nossa vida. Há muitas coisas às quais nós damos importância. Algumas realmente são importantes, outras nem tanto. A pessoa que venha a sofrer uma contaminação, dependendo de sua imunidade, poucos dias, ela chega ao final da própria vida. E nesse início da Semana Santa, cabe para nós a pergunta: e se eu for? O que fica? Cristo, com seu sofrimento e sua morte, nos ensina o sentido da vida. Ter Deus em nós. Dizia aquela senhora, o povo não está mais preocupado com Deus e ocupa-se com outras coisas e levam a própria vida sem Deus. E a vida sem Deus é uma vida sem sentido. Jesus nos ensina o sentido da vida. Ter Deus em nós. Ele veio nos trazer essa presença de Deus, Emmanuel, Deus conosco, estar em nossos corações. E ter Deus em nós significa esse esforço permanente de ser presença de Deus para os outros, ser bom para com todos. E se hoje eu procuro compreender melhor e quero aceitar e colocar Deus em minha vida,
O que muda? O que é preciso mudar? Jesus entrou em Jerusalém. Hoje nós somos convidados a deixar que Deus entre em nossos corações, que Deus entre em nossa vida e faça parte do dia a dia, do nosso ser e do nosso agir. E se temos um Deus em nós, diante dessa pandemia, não nos entregarmos à doença. E aquelas pessoas que por acaso experimentam já a doença, não se entregarem, elevarem sua prece aos céus, pedindo a Deus a cura da própria saúde, a recuperação da saúde e a volta ao seu lar. Embora os noticiários quase sempre nos falam o número das pessoas falecidas, é muito maior o número das pessoas curadas, que saem dos hospitais, e algumas nem foram aos hospitais, e retornam curadas às próprias famílias, à própria casa. E aí, eu poderia dizer assim, é uma prorrogação que nós estamos recebendo do tempo da nossa vida. E na oração, refletir e pensar como usar bem o tempo de vida que Deus nos concede. Que venham as vacinas, que nos protegem e nos dão maior capacidade de resistir à doença e ao mal. Entra também com carinho, com os cuidados de cada dia, o distanciamento, o lavar as mãos, o uso da máscara, o álcool em gel. Se não o fizermos por convicção pessoal, fazermos para proteger os nossos irmãos. Esse vírus não tem cor e não tem cheiro. E a pessoa, às vezes contaminada, não sabe que ela inocentemente carrega em si esse vírus e pode contaminar os outros. Não nos entregarmos à doença. E a melhor maneira de combater a doença é fugir dela. A melhor maneira de combater a Covid-19 é fugir dela. Distanciamento, o lavar as mãos com sabão, o álcool em nossas mãos, o uso da máscara. Algumas pessoas dizem, mas eu me canso. É melhor viver cansado que morrer. E morrer de uma maneira tão triste, longe de todos os amigos. Deus não quer ninguém sofrendo. Deus ilumina os cientistas e os médicos para cuidarem de nós. Deus ilumina as autoridades com as normas de proteção para o bem e a saúde de todos. Deixemos Deus entrar em nossos corações. Em Jerusalém, ainda nas montanhas, há uma pequena igrejinha com o nome em latim para nós, Dominus Flevit, o Senhor chorou. Foi quando Jesus entrou em Jerusalém pela última vez. E ao ver a sua cidade diante de seus olhos, ele presenciava também a destruição de Jerusalém pelo imperador Vespasiano e depois pelo general Tito. Vespasiano é eleito imperador e deixa Tito no comando do cerco de Jerusalém. E ao final não fica pedra sobre pedra. E Tito havia ordenado aos soldados que não destruíssem o templo, mas os soldados imaginavam um templo como os templos gregos e os templos romanos. E não reconhecendo que aquela construção era o templo santo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão, destruíram todo o templo de Jerusalém. E Jesus chora ao ver
a destruição da Jerusalém. E o evangelista Lucas, no capítulo 19, no versículo 41, 42, cita as palavras de Jesus. Se tu também, Jerusalém, tivesse sabido nesse dia como achar a paz. E mais adiante, porque não reconheceste o tempo em que foste visitado. Não reconheceste o tempo em que foste visitado. Nessa Semana Santa, é mais uma visita que recebemos de Deus em nossas vidas. Abrir nossos corações para receber Deus em nossa vida. Ainda há muito para fazer na história da vida de cada um de nós. E ainda há muito que melhorar para sermos presenças vivas de Deus na história da nossa vida. Que Deus nos proteja da contaminação da Covid-19 e nos conceda a alegria de bem viver a nossa vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, ao Salvador da humanidade, que em Jerusalém passou pelo sofrimento para entrar na glória, dirijamos nossos pedidos dizendo: Bendito que vem em nome do Senhor. Senhor Jesus, pela vossa paixão, entraste na glória, conduzi a igreja à Páscoa da eternidade, nós vos suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Filho de Davi, ajudai vossos fiéis a vencer as forças da morte e do mal que investem contra as pessoas, nós vos suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Rei eterno, que pela vossa paixão reconciliaste a humanidade, converteu os corações e dai-lhes a força de assumir o compromisso com a vida, nós vos suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Servo de Deus, que sofrestes as consequências de um processo injusto, vinde socorrer as vítimas da injustiça e da maldade, nós vos suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Cristo, obediente até a morte de cruz, ensinai-nos a sermos sempre obedientes à vontade do Pai, nós vos suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Senhor Jesus, que experimentastes a dor, o sofrimento e a morte, concedei a graça da saúde a todas as pessoas contaminadas pela Covid-19, para que, curadas e sem sequelas, retornem à alegria de seus lares, nós vos suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Senhor Jesus, concedei a todos nós andarmos longe do perigo da contaminação da Covid-19 e a sabedoria de bem viver a vida que Deus Pai nos concede, nós vos suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Senhor Jesus, abençoai todos os médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras que em todos os hospitais do Brasil e nos hospitais da ProSaúde trabalham a serviço dos enfermos, expondo a própria saúde e vida para trazer a alegria de viver aos nossos irmãos,
nós vos suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Tudo isso vos pedimos, Senhor Jesus, a vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Pelo Senhor da vida, ó morte estás vencida, pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. Ó morte estás vencida, pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte estás vencida, pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. De Adão a triste sorte, ao Cristo trouxe a morte. Ó morte estás vencida, pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte estás vencida, pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Vamos rezar nesta Santa Missa por todas as pessoas contaminadas pela Covid-19, para que recuperem sua saúde. Rezo para que os senhores médicos, enfermeiros, enfermeiras, médicas não desanimem em sua missão e continuem a lutar contra a doença, trazendo alegria de vida e a saúde aos nossos irmãos. Todos aqueles que trabalham nos serviços dos nossos hospitais, dos hospitais da ProSaúde, para que sintam a alegria do bem que fazem. E o Senhor protegei a todos esses. Saúde aos enfermos, vida, alegria e saúde a todos nós. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso doce dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecados. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos, também a nós, associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com meu irmão Cláudio, bispo desta Igreja, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei essa palavra e eu serei salvo. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu abraço fraterno a todos os pacientes nos hospitais do Brasil que sofrem, nos hospitais da ProSaúde. Um abraço aos senhores médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras e auxiliares que se desdobram no serviço aos nossos irmãos. Deus que recompensa um copo de água dado em seu nome 100 vezes mais, saberá recompensá-los por todo o bem que as senhoras e os senhores nos fazem. Aos pacientes, nossa oração para que recuperem firmes a própria saúde e retornem à alegria de seus lares. Desejo a todos uma santa celebração desta semana, meditando os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Bendito seja o nome do Senhor. agora e para sempre, A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.